descobrimento do Brasil. Bem-vindos à jornada que nos leva de volta ao século XV para desvendar os mistérios por trás do descobrimento do Brasil e preparem-se para uma viagem fascinante, cheia de histórias e descobertas. Contexto histórico: expansão marítima portuguesa. O Império Português, no século XV, Portugal vivia um momento de grande expansão marítima, impulsionado por uma busca incessante por novas rotas comerciais e riquezas. A navegação era a chave para alcançar terras desconhecidas e abrir caminhos para a riqueza e o poder. Aí nessas navegações e descobertas, os portugueses eles realizaram diversas expedições exploratórias ao longo da costa africana e gradualmente foram descobrindo novas terras. A ambição de explorar o mundo desconhecido era grande. A chegada de Pedro Álvares Cabral. Primeiro ponto, 22 de abril de 1500. Após meses de viagem, a esquadra de Pedro Álvares Cabral chegou às costas do Brasil, em uma data que marcaria para sempre a história do país. Segundo ponto, o desembarque na Bahia. O desembarque aconteceu na região que hoje conhecemos como Porto Seguro, na Bahia, e os portugueses eles encontraram uma terra exuberante, rica em recursos naturais e habitada por povos indígenas. Terceiro ponto foi a descoberta. A descoberta do Brasil abriu um novo capítulo na história da América do Sul, com impactos que se estenderiam por séculos, moldando a cultura, a sociedade e o desenvolvimento da nação brasileira. A Carta de Pero Vaz de Caminha, o primeiro registro. A Carta de Pero Vaz de Caminha, escrita em 1500, é o primeiro relato escrito sobre o Brasil. Nela, Caminha descreve a paisagem, a flora, a fauna e os indígenas que encontrou. Um olhar detalhado. A carta oferece um vislumbre único da primeira impressão do Brasil, revelando detalhes sobre a cultura indígena, as riquezas naturais e as expectativas dos portugueses em relação à nova terra. Um legado histórico. A Carta de Caminha é um documento fundamental para a história do Brasil, pois representa o ponto de partida para a narrativa da colonização e do desenvolvimento do país. Do Terra de Vera Cruz ao Brasil. O nome inicialmente a terra descoberta recebeu o nome de Terra de Vera Cruz, uma referência à cruz que os portugueses carregavam em suas embarcações. Agora sobre a riqueza do pau-brasil. O pau-brasil, madeira de grande valor comercial, era abundante na região. O nome Brasil deriva do termo brasa, referindo-se à cor avermelhada da madeira. E sobre a adoção oficial do nome Brasil, foi se popularizando e no século XVI tornou-se a denominação oficial do país, consolidando a identidade da nova colônia portuguesa. As riquezas naturais e a exploração do pau-brasil. Aí tem essa pirâmide que vai de um número de 1 a 4 no topo da pirâmide. Que esse ponto vem trazer sobre as riquezas naturais e a exploração do pau-brasil. Número 1, porque essa madeira era valiosa. O segundo ponto, a exploração era intensa. O terceiro ponto foi, com essa exploração intensa, causou um impacto ambiental. E esse impacto ambiental foi causado devido ao desmatamento e à perda da biodiversidade. A colonização portuguesa e a catequização indígena. Primeiro ponto, a chegada dos colonos. A partir do século XVI, a colonização portuguesa se intensificou, com a chegada de colonos, missionários e comerciantes. Segundo ponto,
houve a expansão territorial, os portugueses se espalharam por diversas regiões do Brasil, estabelecendo vilas, plantações de cana-de-açúcar e criando novas estruturas sociais. E o terceiro ponto foi a catequização indígena. A catequização dos povos indígenas era um objetivo central da colonização portuguesa, visando converter os indígenas ao cristianismo e integrá-lo à sociedade colonial. A importância do descobrimento do Brasil. 500 anos de história, o descobrimento do Brasil inaugurou um novo capítulo na história do país, marcando o início de uma trajetória rica e complexa, com avanços e desafios. 200 milhões de brasileiros, o Brasil é um país multicultural, com uma população diversa, resultado da miscigenação entre indígenas, europeus e africanos, e de diversas influências culturais ao longo dos séculos. Número 1. Uma nação forjada. O descobrimento do Brasil é um marco fundamental que moldou a identidade nacional, a cultura, a língua e as características do povo brasileiro. E essa foi mais uma aula. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo.